Boa noite! Se você é fascinado por mistérios que desafiam a lógica e a ciência, já se inscreva no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como esta. Meu nome é Vitor Draven, e há mais de 2 décadas dedico minha vida à investigação de manuscritos antigos e documentos perdidos, buscando desvendar os enigmas mais profundos da existência humana. Durante esses anos, tive o privilégio de conhecer estudiosos brilhantes, mas nenhum me marcou tanto quanto o professor Alaric Kane, um erudito especializado em textos sagrados e esotéricos. Nós já havíamos debatido inúmeras vezes sobre a natureza da alma e o que poderia existir além da morte. No entanto, havia um documento em particular que sempre o intrigou. Ele insistia que, em um mosteiro isolado nos Alpes suíços, existia um manuscrito ancestral que detalhava o destino da consciência após o fim da vida física. Por anos, tratei suas afirmações como meras lendas, até que, em uma noite fria de outubro, Alaric me convocou a uma reunião urgente. Seu olhar estava sombrio, suas mãos tremiam levemente, e sua voz carregava um peso incomum. Vitor, o livro é real. Eu o vi. E o que está escrito lá não pode ser ignorado. Essas palavras, vindas de um homem cético e metódico, foram suficientes para acender em mim uma chama de curiosidade incontrolável. Ele me contou que os monges do mosteiro de São Jerônimo guardavam o manuscrito há séculos, permitindo que apenas um seleto grupo de estudiosos tivesse acesso ao seu conteúdo. Algumas semanas depois, embarquei em uma jornada que mudaria para sempre minha compreensão sobre a morte. O mosteiro de São Jerônimo era uma fortaleza de pedra encravada nas montanhas, longe da civilização e envolta em uma aura de mistério. A viagem até lá foi árdua, com estradas sinuosas e paisagens desoladas que pareciam sair de um conto gótico. Ao chegar, fui recebido pelo irmão Gabriel, um monge idoso de olhos penetrantes e voz calma, mas carregada de autoridade. Ele me conduziu por corredores escuros e úmidos até uma câmara subterrânea, onde o ar era pesado e o silêncio, absoluto. No centro da sala, sobre uma mesa de carvalho envelhecido, repousava um volume envolto em um tecido escuro. Poucos tiveram o privilégio de tocar neste livro, disse o irmão Gabriel, deslizando o manuscrito em minha direção. Minhas mãos estavam firmes, mas meu coração batia acelerado. Ao remover o tecido, vi que o livro era antigo, suas páginas amareladas e frágeis, mas ainda legíveis. O título, quase apagado, dizia Liber Transitum, a jornada da alma. O manuscrito não era uma mera especulação filosófica sobre a morte. Era um relato minucioso do que acontece com a consciência no momento da morte e além dela. À medida que lia, percebi que muitos dos fenômenos descritos tinham paralelos impressionantes com descobertas científicas modernas, como as experiências de quase-morte, EQMS. O texto falava de algo que os monges chamavam de o julgamento silencioso, um momento em que a alma revisa toda a sua existência, não como um observador, mas como um participante ativo. Cada ação, cada palavra, cada emoção causada aos outros era sentida de forma visceral. Se você causou dor, experimentava essa dor. Se trouxe alegria, sentia uma felicidade indescritível. Isso me lembrou das pesquisas da doutora Evelyn Hart, uma psiquiatra que estudou centenas de casos de EQMS e documentou relatos semelhantes. O manuscrito, no entanto, descrevia esse fenômeno com uma precisão perturbadora, séculos antes da ciência moderna começar a explorá-lo. Mas o que mais me chocou foi a seção sobre reencarnação. O livro não tratava a ideia como uma crença espiritual, mas como um fato documentado. Ele descrevia como a alma poderia retornar em um novo corpo, carregando fragmentos de memórias de vidas passadas. Isso ecoava diretamente os estudos do Dr. Elias Grant, da Universidade de Oxford, que passou décadas investigando casos de crianças que alegavam lembrar de vidas anteriores, com detalhes que foram posteriormente confirmados. Um caso em particular me impressionou. Um menino na Turquia que, desde os 4 anos, descrevia em detalhes a vida de um comerciante do século XIX, incluindo o nome da cidade onde viveu e até o local de seu túmulo. Quando os pesquisadores investigaram, descobriram que todas as informações eram precisas. O manuscrito também mencionava algo ainda mais intrigante, a independência da consciência em relação ao cérebro. Ele afirmava que a mente humana não está confinada ao corpo físico e que, após a morte, a consciência se liberta e continua sua jornada. Essa ideia, que parecia absurda à primeira vista, encontrava eco nas teorias do físico Dr. Adrian Coley, que propôs que a consciência poderia ser um fenômeno quântico, transcendendo os limites do cérebro biológico. À medida que mergulhava mais fundo no manuscrito, deparei-me com uma seção que falava sobre visões do futuro.
O livro descrevia casos de indivíduos que, em estados alterados de consciência, tiveram vislumbres de eventos que só ocorreriam anos ou séculos depois. Isso me fez lembrar as pesquisas do Dr. Samuel Voice, que investigou relatos de pessoas que pareciam ter memórias de vidas futuras. Um caso fascinante envolvia uma mulher na Índia que, durante uma sessão de meditação profunda, descreveu em detalhes uma cidade futurística com tecnologias avançadas e uma sociedade completamente diferente da nossa. Anos depois, pesquisadores descobriram que sua descrição coincidia com projetos urbanísticos que estavam sendo desenvolvidos em segredo na época. Enquanto investigava o manuscrito, comecei a perceber conexões surpreendentes com os ensinamentos da maçonaria. A ordem maçônica, conhecida por seu sigilo e rituais complexos, sempre esteve envolvida em mistérios relacionados à vida após a morte e à evolução espiritual. Através de contatos que fiz durante minha carreira, consegui acesso a um maçom de alto grau, o irmão Marcus Thorne. Ele me revelou que muitos dos símbolos e rituais maçônicos estão diretamente ligados a antigos conhecimentos sobre a alma e sua jornada após a morte. A maçonaria preserva saberes que remontam a civilizações antigas, explicou Marcus. Nossos rituais são uma forma de preparar o iniciado para a transcendência, para que ele compreenda que a morte é apenas uma passagem. Ele me mostrou documentos internos que falavam sobre a chama eterna, uma energia que os maçons acreditam ser a essência da consciência humana, imortal e indestrutível. Essa ideia ecoava diretamente o que eu havia lido no manuscrito do Mosteiro de São Jerônimo. Outra conexão fascinante surgiu com a Ordem Rosacruz, uma sociedade mística que combina elementos de alquimia, cabala e espiritualismo. Através de um amigo, fui apresentado a uma membro da ordem, a irmã Isadora Veiga. Ela me explicou que os Rosacruzes acreditam na existência de um plano astral, uma dimensão onde a consciência habita após a morte física. Segundo Isadora, esse plano é um estágio intermediário, onde a alma se prepara para sua próxima encarnação ou para ascender a planos superiores de existência. O manuscrito que você encontrou é apenas uma peça do quebra-cabeça, disse Isadora. A Rosa Cruz possui textos que complementam essas revelações, mostrando como a alma pode evoluir através de ciclos de vida e morte. Ela me mostrou um tratado Rosa Cruz chamado Fama Fraternitatis, que descreve rituais para acessar memórias de vidas passadas e preparar a alma para a transcendência. No entanto, nem todas as revelações eram luminosas. Durante minha investigação, deparei-me com um grimório antigo conhecido como a Chave Menor de Salomão, ou Goécia. Esse texto, repleto de invocações e selos mágicos, descrevia como invocar e controlar entidades espirituais. Um ocultista chamado Lucian Black, especialista em Goécia, me explicou que esses rituais eram uma forma de interagir com forças além da compreensão humana. A Goécia não é apenas sobre controle, disse Lucian. É sobre compreender as dimensões invisíveis que coexistem com o nosso mundo. Ele me alertou sobre os perigos de mexer com essas forças, mas também sugeriu que a Goécia poderia conter pistas sobre a natureza da consciência após a morte. Se a alma pode transcender, então talvez existam outras entidades que também habitam esses planos, ele ponderou. No final da leitura, uma pergunta ecoava em minha mente: por que esse conhecimento foi mantido em segredo por tanto tempo? O irmão Gabriel respondeu com uma frase que nunca esquecerei: a verdade sempre esteve aqui, Vitor, mas poucos estão preparados para aceitá-la. Ele me explicou que, ao longo da história, diversos grupos de poder suprimiram esse conhecimento para manter o controle sobre as massas. Se as pessoas soubessem que a morte não é o fim, mas apenas uma transição, a estrutura da sociedade seria completamente diferente. Ao deixar o mosteiro, senti que carregava um peso enorme. O manuscrito não era apenas um livro, era uma chave para entender a natureza da existência humana. Mas também era uma responsabilidade. Como compartilhar esse conhecimento sem causar pânico ou ser ridicularizado? Nos meses seguintes, mergulhei em pesquisas ainda mais profundas, buscando conectar as informações do manuscrito com descobertas científicas recentes. Descobri que, em laboratórios ao redor do mundo, cientistas estavam começando a explorar a ideia de que a consciência pode existir além do corpo físico. Um estudo realizado na Universidade de Stanford, por exemplo, sugeriu que a consciência poderia ser uma forma de energia que se dissipa no universo após a morte, mas não desaparece completamente. Outra pesquisa, conduzida na Alemanha, descobriu que pacientes em estado de coma profundo apresentavam atividade cerebral semelhante à de pessoas que relataram EQMS. Antes de deixar o mosteiro, o irmão Gabriel me entregou um envelope selado. Abra isso quando estiver pronto, ele disse. Anos depois, ao abrir o envelope, encontrei uma carta que continha uma última revelação. O manuscrito não era único. Havia outros volumes espalhados pelo mundo, cada um contendo uma peça do quebra-cabeça.
A busca por essas obras tornou-se minha missão. Agora, eu pergunto a você, se a consciência realmente sobrevive à morte, o que isso muda na forma como vivemos? Deixe seu comentário e compartilhe essa reflexão com quem também busca respostas. E lembre-se, a morte pode não ser o fim, mas apenas o começo de uma jornada que ainda não compreendemos completamente.